Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos e que o Divino Mestre nos intua a dizer aquilo que precisamos ouvir, porque todos nós estamos aqui num aprendizado da vida para podermos chegar à evolução. Lá no Hospital Bezerra de Menezes, nós trabalhamos muito com as pessoas doentes e hoje, infelizmente, são mais viciados em tratamento. Então nós comentamos muito sobre suicídio e hoje nós vamos dizer aqui sobre obsessão e o trabalho mediúnico, a necessidade do trabalho mediúnico, do estudo, para que nós possamos realmente praticar a caridade. E aproveitar esse mês, que é o mês que nós celebramos também o aniversário do nosso querido Kardec, o codificador, que é o dia 3 de outubro, seria 210 anos, né? E o Espiritismo nos traz a realidade da vida e nos mostra a importância de nós trabalharmos firme no bem, porque tudo que nós damos, nós recebemos, como diz nosso querido Francisco de Assis. E aqui lendo Seara do Médio ontem, quando eu estava fazendo o evangelho em casa, eu vi muito interessante aqui a anotação do nosso querido Emmanuel, que cita sobre a mediunidade, e dentre um dos maiores médiuns, Jesus, quando fazia a cura, a desobsessão, quando orientava na vidência. Então hoje nós temos essas condições que o Divino Mestre lá atrás diz: vós fazeis o que eu faço e muito mais, porque como Deus está em mim, está em ti. E o que ele quis dizer com isso? E quando ele diz: acenda a tua chama, a tua luz, é para nós pegarmos firme no caminho que nos leva realmente à perfeição, que é esse o nosso objetivo na vida. Por isso nós temos várias existências, que são as pluralidades da vida, para podermos crescer cada vez mais, para resgatarmos as nossas dívidas, nossas faltas. E a lei divina é tão maravilhosa que nenhum de nós regride. Pelo contrário, nós progredimos a cada existência. Ou melhor, mesmo nessa existência, nós vamos passando passo a passo. Então vamos começar a entrar agora na conversa realmente. A importância do trabalho mediúnico. Na psicografia, a importância, como o nosso querido Chico trabalhava direto, era nas mensagens, era trazendo notícias de familiares que partiram, que foram antes de nós. Na psicofonia, ou seja, o espírito conversando através do médium, essa é uma caridade enorme. Infelizmente, nós vemos muitos médiuns que, quando vê se aproximar um irmãozinho necessitado, deformado, ele muitas vezes recusa de dar passividade. Isso é um absurdo, porque na mediunidade de psicofonia
não são os espíritos elevados, os espíritos superiores, que nos traz a mensagem através da psicofonia, não. Só da psicografia. Só quando necessário, que é através da psicofonia. Na psicofonia é mais o choque anímico. Por quê? Na outra vez que aqui estive, eu falei sobre aborto e suicídio. E todos esses irmãozinhos que cometem esses delitos contra si, através do suicídio lento, ou mesmo do suicídio mais rápido, ao passar para o lado de lá, a deformidade é muito grande, principalmente se ele está num estágio menos evoluído. E essa deformidade que fica no perispírito, ele numa reencarnação próxima, ele vai trazer para o corpo físico, porque lhe será dada a oportunidade de refazer seus erros. Então, o que acontece através do trabalho mediúnico na psicofonia? O choque anímico ajuda a diminuir essa deformidade, e também através daquele que ali está doutrinando, conversando com esse irmão infeliz, ele ajuda a ir se melhorando, porque a evolução, ele não se dá só na vida encarnada, mas também na vida espiritual. No livro Obreiros da Vida Eterna, nós percebemos que André Luiz, nos seus relatos, quando ele está na casa de transição com a irmã Zóbia, e quando eles vão resgatar aqueles necessitados, lhe é dito: nem todos podem ser resgatados. E André pergunta: e como nós vamos saber qual é que pode ser resgatado? Aquele que acender uma luzinha aqui, ou seja, esteja sendo sincero. Então ele é resgatado, é tratado, e muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, são trazidos para receberem um choque anímico através dos médiuns. Essa é uma grande caridade. Aqui, nosso querido Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso, ele cita bem a caridade. Se eu falar a língua dos anjos, se eu vender tudo que tenho e der aos necessitados, se eu fizer tudo de bom, mas não estiver com a caridade, nada fiz e nada sou. Então resume na importância do querer fazer, e ele ainda ensina que a caridade é a paciência, a benevolência, a benevolência, trazendo junto consigo tudo aquilo que diz dentro da caridade, que não há salvação. E nós que somos médiuns, se nós não fugirmos da responsabilidade de darmos essa passividade, ou, porque muitos dizem em incorporar, ninguém incorpora, espírito desencarnado não incorpora em outro espírito encarnado, ou no corpo físico que já é habitado, mas sim do lado, e ali naquele choque anímico, ele vai se melhorando. Isso fora a conversa que ele receba do que está ali para fazer isso, esse papel.
Vocês viram como é simples trabalhar no bem? Mas para isso nós precisamos ter boa vontade. Não ter medo. Quando os apóstolos do Divino Mestre saíram e não conseguiram desobsedar um rapaz, e que levaram até ele, e Jesus, é óbvio, que conseguiu a desobsessão. E perguntaram por que não conseguiram. Porque a fé era pequenininha. Eles não tinham fé nem do tamanho de um grão de mostarda. É querer, é a fé raciocinada, a fé verdadeira, aquela que bate com a razão em qualquer época da vida, em qualquer época que nós estejamos. Essa é a verdadeira fé, é acreditar em Deus de verdade. Por isso, quando vocês estiverem num trabalho mediúnico, que forem médium de psicofonia, não precisam ter medo, se doam, porque depois vocês vão se sentir muito bem, porque vocês vão receber do alto uma ajuda enorme. Não vamos abandonar um obsessor, não vamos abandonar um irmãozinho infeliz, não, porque o obsedado, quando aqui vem, é claro que nós devemos socorrer, mas a quem nós devemos envolver mais, vibrando, abraçando com aquela energia de amor, aquela energia cristã, é o obsessor. Ele é que precisa do remédio, mas o obsedado, sim, para se desligar do obsessor, mas o obsessor é o que mais necessita. Lá no Hospital Bezerra de Menezes nós temos o trabalho mediúnico, é claro, porque lá a necessidade é muito grande. Vem muitos irmãos que foram suicidas, homicidas, muitos revoltados ainda, e uma deformidade enorme, mas nós precisamos recebê-lo com carinho, agradecer inclusive a oportunidade que o Divino Mestre nos dá, que é de servir, de ser um instrumento de trabalho. Vamos lembrar do Espírito de verdade que diz: espíritas, amai-vos. Não é só nos amar aqui dentro, não. E instruí-vos, porque o estudo é muito importante, porque através do estudo nós vamos saber agir, nós vamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração. E não precisam ter medo, não, de, no caso de um irmão que está obsedado, que necessita, um dia que você estiver na tua casa fazendo o evangelho, não precisa ter medo de levar o pensamento até lá e envolvê-lo. Isso chama-se projeção, e nós podemos fazer. Nós temos condições de fazer. Nos projetamos, não devemos evocar. Isso não. Mas nos projetar, abraçar, um abraço fraterno, aquele irmãozinho necessitado, e envolver o obsedado também. Esse é o trabalho de nós, espíritas, médiuns. Vamos estudar bastante, vamos não só nos intelectualizar, mas começar a ter o conhecimento verdadeiro do que é realmente a vida, porque a vida são sequências, e nós não devemos ficar parados no tempo, não devemos ficar parados numa existência só. Vamos começar a caminhar,
E nós aqui, não ser espíritas só aqui dentro, não. Vamos ser espíritas lá fora. Ah, é difícil. Muito, muito difícil. Porque hoje nós temos muitos irmãozinhos que estão tendo a oportunidade de regressarem aqui à Terra e que ainda estão bem inferiorzinhos. Mas cabe a nós começarmos a entendê-los. Em conversa lá fora, ao invés de nós nos desequilibrarmos e brigarmos por um motivo qualquer, vamos buscar a serenidade, ser espírita de verdade, em nosso lar, aprender a abrandar e abrandar nossos corações. Se nós não nos equilibrarmos, nós não conseguimos dominar. Se nós não tivermos a força de vontade de crescer, de ir adiante, seguir os passos do Mestre, nós vamos ficar estacionados por um determinado tempo. E nós queremos isso, e nós estamos numa transição. Isso nós não podemos negar. Nós chegaremos até ver um mundo de regeneração? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas nós não devemos só nos preocupar com isso. Vamos nos preocupar conosco. Vamos lembrar da conversa que o doutor da lei perguntou para o Divino Mestre, quando ele percebeu que Jesus fez calar o sal dos seus. Ele perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus lhe respondeu: amar a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu conhecimento, de toda a tua alma. Esse é o primeiro. E o segundo igual a esse: amarás teu próximo como a ti mesmo, segundo as leis dos profetas. Essa é a lei dos profetas. Se nós não nos amarmos, como que eu vou amar meu próximo? Se eu não me equilibrar, se eu não me dominar, como que eu vou poder entrar numa sala de trabalho mediúnico e executar um trabalho e auxiliar aqueles que necessitam, se eu estou descontrolado? Por isso é importante nós termos autodomínio. Quando eu era menor, quando eu era criancinha, nós íamos muito na Federação Espírita de São Paulo, minha mãe, e eu sempre ouvia, tive o prazer de ouvir o Herculano Pires fazer palestra, e passando o tempo, cresci e tive a oportunidade de também conhecer a teosofia, que é a eubiose, é o estudo das leis divinas, que nos ensina o autodomínio de si. Seria uma autoajuda. E isso ajudou muito, principalmente na parte mediúnica, porque eu aprendi a olhar melhor as coisas. Não sou melhor, aprendi a ver melhor, porque nenhum de nós aqui é melhor que ninguém. Nós somos todos iguais. Só que nós precisamos, gente, é avançar, é seguir em frente. Como o Lúcio estava falando aqui sobre o estudo do Evangelho, esse farol, essa bússola que não nos deixa nos perder no caminho, essa bússola que nos leva e nos direciona diretamente ao Pai Celestial. É como outro dia eu estava ouvindo as pessoas dizerem: o sangue de Jesus que salva. Não, filho, não. É o exemplo do Divino Mestre, que aqui ele veio nos trazer
um modo de vida para que nós possamos chegar até o nosso Pai Celestial. E permitiu agora, de 1857 para cá, do Livro dos Espíritos, que começou o Espiritismo, codificado pelo nosso querido Kardec, é que nós estamos entendendo melhor a vida. Deixamos de lado tudo que era fantasia, que infelizmente muitos ainda vivem em fantasias, mas nós devemos começar a enxergar melhor. Parar de começar, é como num passe. Outro dia eu fui tomar um passe, a pessoa estalando o dedo, para quê? O passe é a imposição só, é transmissão de energia, tanto de quem está dando, quanto da espiritualidade. E quem está recebendo, se for receptível, recebe. Então vamos nos aprimorar, vamos buscar descobrir a nossa mediunidade. Vidência, ouvir, premonição, isso é difícil. Psicofonia, psicografia. Agora, o que for de psicofonia, se doe, não precisa ter medo. O amparo é muito grande, o auxílio é muito grande. E busque sempre lá fora ter uma conduta moral muito grande. O que é a conduta moral grande? Evitar de cometer muitos erros, errar o menos possível, porque é claro que nós erramos, nós não damos salto na evolução, mas errar o menos possível, evitar o menos possível falatório que não nos leva a nada, o equilíbrio, porque outro dia nós estávamos observando e conversando com um amigo espiritual sobre justamente o desequilíbrio. Entrou uma moça lá na sala, quarta-feira, e dizendo que tinha muito ódio. Sim, ela estava obsedada, mas também é dela, tá? Sim. E nós perguntamos sobre esse desequilíbrio, o que nos provoca. O desequilíbrio, principalmente, quando a gente se deixa levar através dessa emoção chamada raiva e depois vem o ódio, há uma descarga muito grande no nosso organismo de energias negativo. Como diz meu médico cardiologista, uma adrenalina negativa que pode nos levar até um infarto, problemas no fígado, intestino e etc. Porque o nosso sistema nervoso central é localizado aqui dentro. E ele passa pela medula e manda todos os comandos para os nossos membros superiores e inferiores, em tudo. Se nós nos desequilibrarmos, nós vamos nos prejudicar. E estando desequilibrado, como que eu vou ajudar um outro desequilibrado? Eu vou precisar de ajuda. E quando nós nos equilibramos, praticamos o bem, como agora há pouco eu estava ouvindo o Lúcio dizer aqui, no trabalho, na assistência, nós descarregamos. Novamente eu vou repetir, como diz um meu cardiologista, nós descarregamos uma adrenalina positiva, uma energia positiva, nós nos sentimos bem. Se você às vezes está até com uma dor de cabeça, algum problema, você melhora, porque você se autodominar, você se melhora em tudo. Vamos aprender isso. E quando nós estamos equilibrados, estamos tranquilos, nós temos condições de
executar qualquer trabalho mediúnico, psicografia, psicofonia e outras mais. Depende de nós, nossa boa vontade. Vamos lembrar, amar ao próximo como a ti mesmo, mas vamos começar a nos amar. Vamos evitar cervejas que nos prejudicam. Estou falando do suicídio outra vez, hein? Ao suicídio lento. Ah, mas uma cervejinha fim de semana. Lá no Bezerra de Menezes a gente vê pessoas que é uma cervejinha também por semana. E faz muito mal. Cigarro. Como que eu vou num trabalho mediúnico com o pulmão que eu recebi limpinho, bonitinho, todo estragado, cheio de efezemas? Porque nós nos preocupamos com câncer, com tumor, e não nos preocupamos com efizema pulmonar. Como que eu vou num trabalho mediúnico com um desequilíbrio do álcool que prejudica principalmente o cérebro, que é onde há o comando de tudo, que o espírito atua justamente ali. Então, gente, quando a nossa conduta lá fora é positiva, é boa, nós temos condições de trabalho. Quando nós aqui chegamos na casa espírita e que nós chegamos lá de fora, é claro que todos nós temos problemas, mas são problemas que nós conseguimos solucionar. Nós solucionamos, mas aqui dentro nós vamos resolver outros problemas e de irmãos mais necessitados. Quando nós aqui estamos, o Lúcio estava comentando agora há pouco, e eu lembro do livro do André Luiz que cita isso, que quando nós estamos reunidos, seja 1, 2, 3, 4, 10, 100, nós estando reunidos realmente com fé, com carinho, com amor, nós emanamos um facho de luz muito grande, que pode atingir um bairro, uma cidade, às vezes até um país. Depende de boa vontade e de cada um sintonizar com o seu irmão. Por isso a afinidade é muito importante nos trabalhos e nos estudos. Porque quando nós nos sintonizamos bem, tudo desenvolve melhor ainda. Então, nós aqui na Casa Espírita, gente, nós costumamos chegar aqui e vir em busca de socorro. Mas vamos aprender a nos socorrer também. Vamos aprender a andar com as nossas pernas. Ah, então eu não preciso do meu amigo protetor. Precisa. É claro, nós ainda não estamos em condições de andarmos só, mas devemos aprender a caminhar, sim. Devemos aprender a nos levantar e seguir em frente. E como que nós vamos conseguir andar firme? É no exercício do bem, no exercício da caridade, no exercício de exercer a mediunidade de verdade. Não importa qual mediunidade, psicografia, psicofonia, falar, ouvir, vidência. O importante é exercer a mediunidade. O importante é trabalhar e não deixar ninguém sem auxílio. Como eu disse agora há pouco, quando nós estamos fazendo o Evangelho, lá na minha casa eu faço sozinho e encarnado, né? Eu vibro sim aqueles que precisam. Eu vou até o obsedado, num caso, doentes, nossos irmãozinhos que necessitam muitos, que não têm o conhecimento que nós aqui temos na Casa Espírita, porque quando nós aqui adentramos, nós não podemos alegar mais ignorância.
nós começamos a ter conhecimento da vida. Sabemos da nossa responsabilidade. Infelizmente, muitos fogem daqui por causa disso. A minha esposa, ela não faz o evangelho comigo por ela ser de outra religião. Respeito e ela também me respeita. Então, quando ela sai para a igreja dela, eu aproveito que ela está orando lá e eu vou em casa fazer o meu evangelho e vibrar por todos. E pedir principalmente para que eu também aprenda cada dia mais. E vamos nos instruir cada dia mais, vibrando, trabalhando e pondo em prática aquilo que nós aprendemos. Vamos pegar nossos livros, abri-los de verdade, não vamos deixar como um tesouro ali abandonado, vamos lê-lo. E nós vamos aprender e começar a abrir a nossa mente. E a cada dia que nós abrimos nossa mente, nós vamos começar a ter força para suportar todas as adversidades que acontecem em nossas vidas. Que muitas vezes, na maioria das vezes, provocada por nós mesmos. Às vezes nessa própria existência. Vamos começar a nos levantar, espíritas, vamos lembrar do Espírito de verdade, vamos nos amar e vamos nos instruir, vamos ler, vamos estudar e vamos trabalhar. Não vamos só ficar igual aquela ferramenta, como o nosso querido Riva dizia, a ferramenta ali parada, ela vai enferrujando. Por mais que de vez em quando você vá lá e dá uma mexidinha nela, ela enferruja. Vamos pôr em prática. O estudo é muito importante. O trabalho também. Porque o trabalho, além de nos fazer crescer, sentir bem, nos elevarmos, nós auxiliamos nossos irmãozinhos necessitados. Porque quem precisa do remédio é os doentes. É por isso que nós devemos nos instruir bastante e trabalhar bastante. E não tenham medo, não. Novamente eu digo, pode trabalhar tranquilo. Médio de psicofonia. Aquele que for conversar com aquele irmãozinho necessitado, converse com ele como estiver conversando com uma pessoa. Eu já vi muitos que querem doutrinar estarem conversando como se estivesse conversando com uma criança, e não é assim. Um espírito que está ali, que às vezes a gente vê ele tudo retorcido, a gente pensa que ele não sabe, e é muito ardiloso. Então conversamos direto, com serenidade, com benevolência, porque isso é o mais importante. Paciência. Mesmo que ele nos diga algo que mexe conosco, mantendo a calma. Porque se houver um desequilíbrio, ali nós seremos pegos. E aí é difícil. Então vamos procurar, dentro da casa espírita, o trabalho sim, assistencial, que é muito importante. Mas vamos dar importância ao trabalho mediúnico. Vamos dar importância a nos instruir, a praticar a verdadeira caridade com nossos irmãos necessitados. Vamos amar nossos inimigos, que aí está quando nós damos passividade a um irmãozinho, que muitas vezes são nossos inimigos, entre aspas, e que querem nos prejudicar. É aí que nós devemos relutar mais. Lembrando do nosso querido Chico. O Chico, uma vez uma senhora, conversando com ele, diz: Chico, eu estou com um obsessor aqui que eu não estou aguentando. Manda ele embora. Como que faz, Chico?
O Chico olhou para ela, com aquele jeitinho dele, e diz: vamos deixá-lo junto conosco? Vamos trabalhar, quem sabe ele começa a trabalhar conosco? E realmente é isso que acontece. No trabalho mediúnico, aqui, aqueles que têm mediunidade há mais tempo, já presenciaram isso. Espíritos que aqui vêm, necessitados, com problemas sérios, passado determinado tempo, eles começam a trabalhar. É claro que não é 100%, mas tem uma porcentagem boa. Isso acontece lá no Bezerra, que eu presencio, e eu tenho certeza que aqui também, e muitas outras casas espíritas. Porque nós temos dentro de nós, como o Divino Mestre diz, nós temos uma luz, e quando nós começamos a acender essa luz, nós começamos a enxergar melhor, começamos a sentir a necessidade de crescer mais, e é onde nós vamos clarear melhor essa luz, acendê-la, colocá-la como um farol. Então, gente, vamos trabalhar, vamos nos instruir, vamos pegar firme no estudo. No caso que o nosso querido Lúcio estava falando, vamos fazer sábado o trabalho aí fora. Nós vamos nos sentir muito bem, porque nós vamos receber uma adrenalina positiva. Porque é gostoso quando nós trabalhamos no bem. Vamos fazer isso. O Divino Mestre nos chama constantemente. Kardec, que codificou o Espiritismo, nos mostra nos livros tudo isso. Se nós pegarmos as obras de Kardec, nós vamos ficarmos quase santos. Que ali está contido tudo sobre a vida. Tudo sobre como seguir adiante, como progredir, como nos aperfeiçoar. E vamos buscar o amor que nós temos dentro de nós, vamos nos amar, evitar aquilo que nos é prejudicial, bebidas, as drogas lícitas e ilícitas, tomar muito cuidado, porque depois que nós desequilibrarmos completamente, é difícil retornar. Volta sim, retorna sim, mas a oportunidade só vai aparecer lá na frente. E tudo que nós fizermos conosco ou com nossos irmãos, nós vamos ter lá na frente, porque não existe efeito sem causa. E muito menos a causa que não terá um efeito, é claro. Então vamos aqui, agora, nesse momento, entrar dentro de nós e agradecer ao nosso Pai Celestial pelo ar que nós respiramos, pela vida, pelas nossas existências, que são as oportunidades que nós temos a cada dia e a cada uma delas de crescer e de progredir. Vamos pedir sim ao Divino Mestre que nos ajude a seguirmos os caminhos do bem, do amor, da fé e da fraternidade, para que nós possamos praticar a caridade sim, porque é através dela que nós vamos deixando nossas imperfeições passo a passo. E eu agradeço a todos vocês, agradeço a oportunidade de aqui vir, passar para vocês, pelo menos um pouquinho, e eu também aprendi. E agradeço aqueles irmãos que do nosso lado estão, nos amparando, porque sem eles é difícil falar, exceto o palestrante como Lúcio e muitos outros. Aí é difícil.
Eles têm mais facilidade. Mas fico muito feliz e honrado pelo exemplo e peço ao mestre querido, ao mentor da casa, que ampare todos vocês e aos seus lares, para que vocês vivam em harmonia, em paz. E vamos trabalhar, gente. Vamos seguir adiante. Que a paz de Jesus esteja com todos. Muito obrigado.